Também fiz, viu, professor? Eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa sobre a guerra comercial, porque é uma guerra do comércio, entre Estados Unidos e China, não foi? Aí quem fez a pesquisa, eu espero que esteja com a pesquisa aí perto, se não tá, peguei bem rapidinho. Aí eu quero que vocês comentem. Que guerra é essa? Por que ela está existindo? Se ela está Vixe, existindo. a minha tá lá em casa, na casa de Emanuel, meu primo. Professora, Oi, Mariana. Comercial é porque os Estados Unidos e a China são duas grandes potências que produzem muito. Isso. Aí o presidente dos Estados Unidos, Trump, ele colocou imposto nos produtos importados da China, quase 100 bilhões de imposto. Ou seja, os produtos que vêm Isso, os produtos que vêm da China para os Estados Unidos vão chegar lá mais caro, né? Vão chegar nos Estados Unidos mais caro, porque chega com uma taxa de custo maior. E aí ele fez um negócio que era para valorizar os produtos nacionais. Isso. Então é um sistema de proteger o mercado deles. É um sistema de protecionismo que eu estava falando na outra aula. Embora as trocas comerciais hoje em dia estejam cada vez mais rápidas por causa da globalização, na melhoria dos meios de transporte, na fabricação de produtos, mas alguns países ainda protegem os seus setores industriais, setor de comércio, como, por exemplo, essa guerra comercial que eu pedi que vocês pesquisarem. São formas de proteger a sua indústria, o seu comércio local, ou seja, dos países mesmo. Então, é isso que os Estados Unidos estão fazendo. E a China reverteu também, não foi? Eles ficaram só rebatendo né, em tarifa, ficando fazendo tarifas uns nos outros. E também a China também fez também um negócio também que foi a desvalorização da moeda deles, para tornar seus produtos mais baratos e mais competitivos. E ter mais investimento lá. Isso, ser mais competitivo, as pessoas comprarem mais os produtos que são fabricados na China. Exatamente. Então, é meio que uma guerra. Essa guerra ainda está acontecendo até hoje? Tá ou não tá? Alguém sabe? Tá. Sim. Tá, não tá? Pronto. Vocês viram quando começou? Quando começou isso? Esse negócio de ficar aumentando... Foi logo após Donald Trump entrar para comandar os Estados Unidos. Na presidência dos Estados Unidos, né? Pronto. Vocês viram na pesquisa... Esse movimento ganhou força após em 2017, impulsando o entendimento de que esse conflito transcende as questões puramente comerciais. Isso. Vocês viram se o aumento, a taxação de impostos sobre produtos vai afetar o resto do mundo ou vai afetar só os Estados Unidos e só a China? Vai afetar o resto do mundo, porque eles são os dois maiores exportadores do mundo. Isso, exatamente. A China teve uma porcentagem muito baixa, tipo, em todo o ano, sabe? Que ela teve 9,5%. Aí com a economia baixa, eles vão importar menos. Assim, vou pegar menos coisa de fora, vai prejudicar a economia dos outros países, assim. Isso. Vão começar a valorizar o que é fabricado dentro do país, né? Mas, de certa forma, isso restringe a compra, a troca comercial entre os países. Restringe. E quando os Estados Unidos começou a aumentar a taxa de imposto, por exemplo, ele começou a aumentar a tarifa de imposto mundial. Tipo, todos os produtos que chegavam lá dentro, relacionados a aço, ferro, começou a aumentar o valor desses produtos que chegavam dentro dos Estados Unidos. E aí isso afeta o mundo inteiro, principalmente o Brasil, que exporta muito minérios para lá. Por quê? Porque o produto brasileiro chega lá nos Estados Unidos mais caro. Então, o que é que os Estados Unidos fez com isso? Começou a restringir, né, a aumentar essa tarifa de imposto apenas para os produtos que vêm da China. Mas isso tinha afetado a gente também, porque a gente também exportava muitos minérios para lá. Tá vendo como é uma guerra que envolve as duas nações mais desenvolvidas do mundo, Estados Unidos, que é a maior economia, China, que é a segunda maior economia, mas, em compensação, acaba afetando o mundo inteiro, porque são os líderes mundiais no termo de produção de produtos e exportação de produtos. Cada um querendo proteger mais o seu mercado local, o seu mercado, né, nacional, dos países, de cada um. Então, é uma coisa que acontece até hoje e vocês ainda vão ver muitas notícias sobre isso na internet, na televisão, na própria televisão também, quem assiste televisão, vai ouvir muito falar sobre isso ainda. Porque é algo vigente, atual, né? Novo. Aí vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o final do tema 1 de vocês, que vai falar a relação entre globalização e exclusão social. A gente vai ver que hoje em dia os produtos
existe uma grande produção de produtos internacionalmente. Por quê? Porque houve uma melhora no quesito de trocas comerciais entre os países. Beleza. Então, a produção e o consumo, hoje em dia, são globais, né? Eu consigo comprar produtos de empresas que não estão nem instaladas no Brasil, por exemplo. Eu consigo comprar produtos. Por quê? Porque, de certa forma, o consumo ele é globalizado. Então, hoje em dia, pode ser que os produtos, já existe meio que uma perspectiva atualmente de que os produtos hoje em dia eles não vão ter mais nacionalidade. Nem os produtos e nem os consumidores. Tipo, não existe mais essa questão de só quem compra são pessoas de países desenvolvidos. Só quem é consumidor são pessoas de países muito ricos. Não existe mais isso. O consumidor hoje é um consumidor global, né? Pessoas compram no mundo inteiro. E em relação aos produtos, a gente vai ter, na perspectiva mundial, também essa perca de nacionalidades. Hoje, como assim? Quer dizer que os produtos que chegam na minha casa, que eu vou comprar hoje em dia, praticamente eles não vão ter mais aquele made in, fabricado em alguma coisa, em algum canto. A tendência é que os produtos hoje em dia eles não venham mais com aquele fabricado em tal local, em tal país. Por quê? Porque vai se perder a nacionalidade. Professora, por que isso acontece? Porque as transnacionais, que são essas empresas que produzem muito em outros países, elas praticamente não se utilizam apenas de um único país para produzir. Ela fabrica matéria-prima aqui, em outro país ela já processa essa matéria-prima, transforma num produto, aí esse outro produto vai ser mandado para outro país para ser confeccionado o produto final. Esse produto final vai ser mandado para outro país para ser embalado, né, para ser finalizado. Aí outro país já vai distribuir o produto, outro país já vai fazer a publicidade do produto, tá vendo? Hoje em dia praticamente não tem mais esse negócio de made in, fabricado em. Por quê? Porque a tendência com a globalização é que os produtos eles percam a nacionalidade. Como são fabricados, a produção é muito dispersa, é muito fragmentada em várias nações do mundo, então a gente vai perder esse negócio de nacionalidade. Possivelmente no futuro, né, no futuro próximo, a gente não vai ter mais produtos fabricados em tal país específico, como a gente tem ainda hoje com a presença dos países como China, né? A gente tem muitos produtos chineses, produtos fabricados nos Estados Unidos, por aí vai. Então, futuramente a gente não vai existir mais esse negócio de nacionalidade. Tudo bem? Então, a partir do momento que a globalização ela começa a atingir os países, né, todos os países do globo, a gente vai ver que nem todo mundo tem acesso aos aparatos, à modernidade, às inovações dessa globalização. Por quê, professor? Porque nem todo mundo tem condições financeiras para se inserir nesse universo da globalização. Então, a gente vai encontrar alguns países onde pessoas não têm acesso a necessidades básicas, a coisas básicas para a sobrevivência. Tem países que as pessoas não vão ter água encanada, nem água potável, não vão ter uma saúde de qualidade, não vão ter acesso a uma educação ou uma educação de qualidade, não vão ter uma moradia, ou seja, vai haver um déficit habitacional em muitos países. Por quê? Porque a globalização ela meio que revela quem tem mais poder e quem tem menos poder. Ela gera desigualdade, de certa forma. Embora ela propague que as pessoas tenham acesso às mesmas coisas, escutem as mesmas coisas, vejam as mesmas coisas, tenham acesso a uma rede de fast food, por aí vai, a gente vive numa aldeia global. Mentira, a gente não vive numa aldeia global. Nem todo mundo tem acesso às coisas da globalização. E é isso que a gente tem que ter em mente a partir desse momento. Né? Existe um processo de exclusão social, porque na medida em que nem todo mundo tem acesso, não tem condições financeiras, né? Condições financeiras, money, para se inserir nessa globalização, então vai gerar uma exclusão de certo grupo de pessoas, que são as pessoas principalmente de países mais pobres, menos desenvolvidos. Outra coisa, em relação à saúde, por exemplo, o livro vai citar vários exemplos. Aí ele vai dizer assim, embora hoje em dia exista vacina gratuita de diversas doenças, para diversas doenças, como a poliomielite, a malária, a tuberculose. São vacinas que existem já, são gratuitas para a população. Algumas pessoas ainda adoecem e morrem desses tipos de doenças. Por quê? Porque não tem conhecimento. Porque muitas vezes, não tem conhecimento. Vocês sabiam, não sei se vocês sabem, mas o número de pessoas no mundo que não tem conhecimento, que vacina é algo muito poderoso, que pode prevenir de você morrer, por exemplo. Tem muitas pessoas que dizem que vacinas faz mal, que, propaga o contrário, né? Na verdade, as vacinas foram criadas para que a gente não adquira certos tipos de vírus, de doenças, mas muitas pessoas no mundo dizem que as vacinas elas fazem o contrário, né? Mas isso é tudo falta de quê?
de conhecimento, de uma reflexão crítica sobre a realidade, enfim. Muitos países não têm uma educação de qualidade para todos, então acaba afetando também a saúde. Para vocês verem como ter educação de qualidade faz com que as pessoas sejam mais conscientes de si mesmas, de se prevenir sobre doenças, de tratar doenças e por aí vai. Aí, o livro de vocês vai citar o exemplo também da questão da ciência. Embora a ciência, a pesquisa hoje em dia esteja em constante crescimento, né? Hoje em dia é muito mais rápido você descobrir uma doença nova e já procurar uma forma de tratar essa doença, né? Procurar um meio de prevenir essa doença. Hoje é muito mais rápido do que no passado. E isso é em decorrência desse processo de globalização, porque as informações são cada vez mais rápidas, né? Mas, embora isso aconteça no nível mundial, muitos países, muitas pessoas ainda sofrem por não ter uma educação de qualidade, né? De ser acessível, de ter um meio ali próximo para elas adquirirem conhecimento. Embora a globalização pregue que a ciência hoje em dia ela está universalizada, mas nem todo mundo tem acesso. Mais uma vez, a globalização, ela, além de propagar uma coisa positiva, né? Realmente a informação ela está chegando de forma mais rápida, em tempo real, tá? Mas nem todo mundo tem acesso a isso, né? A gente tem que falar disso, isso é muito importante. Outra coisa que vai falar no livro de vocês, que é bem interessante, é uma pesquisa que foi realizada, tá na página 350, mesmo no finalzinho, último parágrafo. Uma pesquisa que foi realizada por uma instituição, uma organização britânica chamada Oxfam, no ano de 2017, e ela diz o seguinte: através desse estudo que essa organização britânica fez, 1% da população do mundo controla a riqueza dos outros 99%. Aí você para e pensa, vixe, boy. 1% da população global detém 99% da riqueza, detém a riqueza, vou repetir. 1% da população do mundo detém a riqueza, a mesma riqueza que os outros 99% do mundo detém. Diga aí, como o mundo é desigual, como muitas pessoas no mundo não têm acesso, não têm condições de se desenvolver tanto, né? De ter acesso a coisas que favoreçam a vida dela, a sobrevivência delas. Então, professor, assim, mas isso é sério ou é só... É sério. Isso é sério. Falando que Aí, tem pouca gente rica e muita gente pobre. Isso é Ou muito esses sério. dados são verdade? Os dados são verdades. Por exemplo, no nosso país, o Brasil, existe um índice que ele é parecido com o IDH, chamado Índice de Gini. O Índice de Gini ele vai mostrar as nações que têm mais concentrações de renda do mundo. Tipo, os países que mais concentram renda nas mãos de poucas pessoas. O Brasil, num estudo recente, saiu uma notícia que o Brasil é o segundo país que mais concentra renda do mundo. A gente é o segundo país, só perto do Catar, lá na Ásia, na região do Oriente Médio, como o país que mais concentra renda. Ou seja, aqui no nosso país, poucas pessoas detêm a riqueza da grande maioria das pessoas. Detém o poder sobre o que a maior parte das pessoas tem, juntas tem. Para vocês verem como o nosso país é muito desigual. E isso não é uma coisa do Brasil. Isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro, uma perspectiva mundial. É claro que os países, tipo os países subdesenvolvidos e os emergentes, vai ter uma maior concentração, mas não quer dizer que isso não atinge também os países desenvolvidos. Existe sim concentração de riqueza em países desenvolvidos, mas é bem menos. A renda é mais equilibrada entre as pessoas. Deu para entender? Então, assim, isso é um caso muito sério, porque embora a globalização ela passe para a gente uma imagem, mas na prática é outra. A renda em si é muito concentrada mundialmente nas mãos de poucas pessoas, né? De donos de empresas, donos de indústria, de bancos e por aí vai, no setor privado. Eles comandam. Professora, eu vi no Instagram que um salário mínimo em São Francisco, nos Estados Unidos, é 36 mil. Dólares, né? Sim. Pois é. E aqui no Brasil, o salário é quanto? O quê? O salário no Brasil é 1.000 e alguma coisinha, né? Reais. É 1.096, uma coisa assim. Mas é porque essa questão de ser pobre, de salário, muda muito de país para país. Tipo, um pobre no Brasil é uma coisa, um pobre nos Estados Unidos é outra. Um salário no Brasil... Beatriz, Oi. eu tenho uma tia, sabe, que ela mora na Noruega. Aí o marido dela é carpinteiro, só pra você ver. O marido dela é carpinteiro. De lá. Tem duas lanchas. Duas lanchas. Mora numa casa grande e só. Arrasou. E só é carpinteiro. Pois é.
Por quê? Porque geralmente esses países desenvolvidos, eles meio que valorizar que eu tô falando é money mesmo. Eles valorizam todas as pessoas que exercem uma profissão. Então, não existe essa distinção drástica. Enquanto aqui no Brasil, um professor que forma todas as outras profissões, sem professor não existe nenhuma outra profissão. Então, enquanto um professor ele ganha, sei lá, em média 2.000, né? Geralmente Nem profissão na educação. O piso geralmente é 2.000 alguma coisa no Brasil. Um médico, ele ganha, para trabalhar bem menos do que a gente, praticamente, ele ganha 20 mil reais, né? 15 mil reais, ou até mais do que isso, se ele trabalhar também no sistema público, para você ver como é drástica a diferença entre uma profissão e outra. E aí, se você for pegar profissões onde o nível de conhecimento não precisa ser tão, como é que eu posso dizer, elevado, como a profissão de carpinteiro, que mencionaram aqui agora. Não é uma profissão que você precisa de ter muito conhecimento, tipo, muito estudo. Você não precisa ter um ensino superior, por exemplo, né? Possivelmente você precisa ter um curso técnico, mas não um curso superior. Então, geralmente essas profissões que não requerem um tanto de estudo mais elevado, ganham menos. Ganham bem menos. No Brasil existe muita diferença entre salários, não se valoriza os profissionais que trabalham no nosso país. Já países mais ricos, mais desenvolvidos, eles valorizam, assim, no geral, os profissionais. Eles tentam fazer com que todo mundo seja valorizado. Seja um professor, seja um carpinteiro, seja uma babá, seja um gari, seja um advogado, seja quem for que exerce a profissão, geralmente são pessoas mais valorizadas, porque eles procuram valorizar as pessoas. E isso é o certo, sendo que no nosso país isso não acontece, infelizmente. Aí sim, para terminar esse tema, tem aqui na outra página 350, na outra página não, Beatriz, na 350. Em cima dessa imagem que tem aqui falando essa questão dos catadores de lixo, tem em cima dizendo assim, que atualmente existem alguns movimentos de inclusão. Muitos grupos que são minorias no nosso país, hoje, através das mídias, através desse maior contato entre as pessoas, de forma até virtual, promovem mais manifestações e conseguem adquirir direitos através de manifestações que começam até na internet e partem para o plano real. Minorias. Professora, o que seriam minorias, então? Sei lá, o grupo dos LGBTs, o grupo das feministas que lutam pelos direitos das mulheres, de equiparar a sociedade, sei lá, o grupo de pessoas que lutam por por equiparar a sociedade no quesito de etnias, né? Enfim, existem várias minorias, pessoas que lutam por direitos. Hoje em dia, com a globalização, ficou uma coisa mais, não é mais, eu vou dizer fácil de organizar movimentações para lutar em prol de direitos, né? Isso, a globalização ela fornece isso para a gente. Ok? Tem um texto aí muito bacana na página 351, a gente não vai ler todo, eu quero que vocês leiam só essa parte inicial, que vai falar sobre essa questão de empregos na globalização. O texto se chama A Automação e a Reorganização do Mercado de Trabalho. A gente sabe que hoje em dia muitas empresas, muitas indústrias não contratam muitas pessoas, porque o processo de fabricação de produtos ou de um serviço, hoje em dia é robotizado, é automatizado, é muito, como é que eu posso dizer? É muito mais rápido e não precisa mais de tanta mão de obra. Então, no futuro, o texto vai falar sobre isso. Vai falar dessa questão do mercado de trabalho, o que pode acontecer com o mercado de trabalho futuramente, agora e no futuro. Alguém começa o texto, por favor? A automação. A automação de processos nos mais variados segmentos da economia global, aliada ao uso crescente da inteligência artificial, promove ganho de eficiência e competitividade das empresas, mas também deverá provocar uma relevante reorganização do mercado de trabalho. Estudo realizado pela consultoria McKinsey e companhia, com dados de 46 países, estima que até 2030, de 40 milhões a 800 milhões de trabalhadores do mundo poderão perder o emprego e passar a ver suas atividades exercidas por robôs e máquinas. Opa, para aí. Vocês já ouviram falar que algumas profissões vão desaparecer no futuro? Não vão existir mais? E que vocês têm que se atentar a isso, porque talvez a profissão que vocês queiram exercer futuramente, ela não exista mais no futuro? Por quê? Porque a tendência no mercado de trabalho é que as pessoas sejam substituídas por máquinas ou por robôs, que trabalham muito mais rápido, né, em uma escala de trabalho maior, produz mais do que pessoas. Então, e não precisa de salário.
E não precisa pagar salário, nem direito trabalhista essa pessoa, não precisa pagar hora extra, não precisa pagar nada. FGTS, enfim, não precisa pagar nada essa pessoa. Perfeito, para a empresa, perfeito. Agora, isso pode ocasionar, no futuro, um grande problema social. Por quê? Porque as pessoas precisam de renda. Então, você precisa trabalhar, vender sua força de trabalho para ganhar um salário e para sobreviver. Então, se não vai ter emprego para todo mundo, o que é que vai ser das pessoas? As pessoas vão viver de quê? Vão fazer o quê? Será que a profissão que vocês almejam seguir daqui a 3 anos vai ser uma profissão que no futuro ela não vai existir mais? Não sei, vocês precisam pesquisar isso. Quando vocês estiverem aí pensando em fazer ENEM daqui a 3 anos, fazer um vestibular, enfim, vocês têm que pensar nisso. Algumas profissões não irão existir mais porque vão ser substituídos. A minha profissão de professor é uma das profissões que não tem ainda uma tendência de ser substituída. Por quê? Porque, embora existam muitos robôs que conseguem fazer uma aulinha, é possível fazer uma aulinha, né? Eles conseguem reproduzir o que você consegue programar ele para falar, beleza. Mas eles não vão conseguir fazer essa interação que a gente tem, essa interação rápida, esse processo de reflexão que os professores fazem com vocês, de fazerem vocês pensarem, de construir conhecimento, de criticar, fazer uma análise crítica sobre as coisas que estão acontecendo aqui no mundo, né? Os robôs ainda não conseguem fazer isso. Eu não sei no futuro. Mas a minha profissão não é ainda uma dessas que vão desaparecer. Mas, por exemplo, profissões como telefonista, recepcionista, o que mais? Já são muitas profissões hoje em dia que são robotizadas. Você liga para a central de atendimento de uma empresa. Geralmente, quem é que atende? É uma pessoa física ou é um robozinho? Computador. É o computadorzinho, né? Já tem lá programado que vai lhe dizer e você vai lá e fica tentando de todo jeito falar com o atendente, porque não consegue resolver nada com o sistema robotizado. Mas são profissões, muitas, que vão desaparecer futuramente. E isso é um reflexo dessas inovações tecnológicas da própria globalização. Então, a gente vai para o tema 2, mas eu queria, já que vocês estão com o livro na mão, quero fazer um exercício com vocês. Vocês vão lá no SFB Plus. E a gente vai resolver pelo menos umas 2 questões. Que aí eu passo para frente. Saber se vocês aprenderam ou não o conteúdo. Tá na página... Começa 417, mas isso aqui é tema 1, 2, 3, 4. Na página mesmo, professor? Tá na página 424. No meu livro, 424. Veja se vocês encontram. Unidade 2, Globalização Econômica, tema 1. Encontraram? 424. 424. 4, 2, 4. Encontrou? Não. Vamos lá. Número 1. Gabriel, lê aí o textozinho. Fala-se, por exemplo, em aldeia global para fazer crer que a difusão instantânea de notícias realmente informa as pessoas. A partir desse mito e do encurtamento das distâncias, para aqueles que realmente podem viajar, também se difunde a noção de tempo e espaço contraído. É como se o mundo se houvesse tornado para todos ao alcance da mão. Isso é o que a globalização prega, né? Mas na realidade a gente sabe que isso não acontece para todos. Aí vamos continuando. A globalização pode ser analisada por diversos pontos de vista. Por quê? Letra A. Por que ela pode ser analisada por diversos pontos de vista? Letra A. Porque é um processo recente, iniciado no século XXI, no século atual que a gente está, que fortalece a integração entre os países industrializados. Certo ou errado? Errado. Errado. Primeiro que a globalização não é do século XXI, não é isso? Não é. Uhum. E diz aqui que ela promove e fortalece a integração dos países industrializados. Aqui até que vai. Mas ela não é um processo do século XXI. B. Apresenta a face do progresso em setores como a comunicação e transportes e, ao mesmo tempo, aumenta as desigualdades no mundo. Certo ou errado? Certo. Certo. Então, letra B é a letra correta. Agora, por que a C está errada? Vamos lá, C. Tem em sua essência a busca por incluir todos os países, chamada aldeia global, em que os países teriam as mesmas oportunidades. Onde é que está errado?
Porque dizem que os pais têm a mesma oportunidade e é uma aldeia global. É um mito. D, letra D. Realiza progresso no setor da indústria, que apresenta uma ampla diversidade de áreas para serem estudadas. E aí? Realiza progresso no setor da indústria, que apresenta uma ampla diversidade de áreas para serem estudadas. Certo ou errado? Parece estar certo, não parece? Parece. Parece. Mas por que essa daí não é a resposta correta? Porque está querendo dizer, vocês têm que analisar conforme o texto, né? Ó, conforme o texto, e por que que ela é vista de diversos pontos de vista, e não só do ponto de vista da economia e da indústria. Por isso que essa não é a correta. Aumentou os níveis de igualdade social nos diversos cantos do mundo, direcionando o mundo para uma cidadania universal. Isso acontece? Não. Não tem como. Então, letra correta que realmente vai falar dessa questão da globalização no todo, no geral, letra B. Número 2. Tem aí uma imagem, né, um texto em imagem, www. Aí, ponto. Aí, a globalização trouxe consigo a noção de mais velocidade ao se transmitir informações por entre os diversos meios atuais. Certo. A imagem mais acima, a imagem está mais próxima de retratar. O que é que a imagem está mais próxima de retratar? Letra A poluição, por meio dos resíduos descartados de forma errada. Não. Nada a ver, né? Tem www. B, a internet como meio rápido de enviar e receber dados. Sim. C, a desigualdade tecnológica entre os continentes e os países. Está mostrando a desigualdade esse www? Não. Pelo contrário, está mostrando como se o mundo inteiro, né? O www está envolvendo o mundo inteiro, como se o mundo inteiro Como tivesse... se todo mundo tivesse acesso à internet. Exatamente. Aí D, o congestionamento dos servidores das redes de ensino virtual. Nada a ver. Nada a ver. Fuma essa daí. E a letra E, o combate à pirataria mundial por meio da internet e do rádio. Nada a ver. Nada a ver. Letra correta, de novo, letra B. Parece um combinado, né, isso aqui? Aí só tem mais uma, é a número 3. Vamos fazer ela? A número 3 está mostrando aí a entrada da OMC, Organização Mundial do Comércio, que é a instituição criada em 95 para criar regras para os países em termos de comércio. Aí vamos lá. O mercado global tem como desafio aglutinar, juntar os diversos países e realizar as transações comerciais de forma mais harmônica possível. Nesse contexto, a Organização Mundial do Comércio tem a função de... Qual é a função da Organização Mundial do Comércio? Letra A, fiscalizar e avaliar as ações nas bolsas de valores na América, Ásia e Europa. É isso que essa instituição faz? Não. Acho que não. Não, ela não fiscaliza a bolsa de valores, nada a ver. Ela trata do comércio. B, intervir militarmente em áreas que se recusam a participar da organização. Nada a ver. Nada a ver. C, proteger as economias emergentes, os países emergentes, em desenvolvimento, tornando o comércio mais competitivo. É isso que ela faz? Acho que não. Não. Na verdade, ela tenta equiparar os países, não é proteger só um em detrimento de outro. D, defender o princípio do liberalismo econômico, tarifando as importações, botando um imposto sobre os produtos importados. É isso Sim, eu acho que sim. Lembra na página, logo no início de vocês, no livro de vocês, que tem falando que, na verdade, a OMC ela veio para tentar reduzir ou até eliminar alguns impostos sobre importação? Tem falando isso. Sério? Ela tenta reduzir ou eliminar alguns impostos. Por quê? Porque... Mas quero que colocava os impostos. Não necessariamente. Ela tenta acabar com isso, porque se você acabar com isso, as pessoas passam a comprar mais, produto mais barato. Fornece uma maior troca comercial entre os países. Então, é isso que ela luta. E sem contar que diz assim, defender o princípio do liberalismo econômico. Realmente ela defende isso. Por quê? Porque ela defende que existam poucas regras impedindo o comércio mundial. Isso. Aí diz em seguida, tarifando não, colocando imposto sobre o produto, não, isso não. Ela luta para acabar com isso. E a E, que é a correta, atuar como árbitro nas disputas comerciais entre os países membros, que fazem parte da OMC.
e fazem parte da ONU. Então, ela luta para isso aqui, para que hajam menos disputas comerciais entre eles e para, consequentemente, aumentar o comércio entre os países do mundo. É para isso que ela luta. Letra E. Pronto? Aí voltem aí, agora vamos lá para o tema 2. Vamos para o tema 2 agora. Bem pequenininho, o tema 2 e o tema 3 de vocês. Professora, você não quer deixar para dar na autoaula, não? Que já é 10h17. Ixi, faltam 3 minutos. Vou começar e terminar outro. Globalização cultural. Alguém tem ideia do que é essa globalização cultural? A gente diz que a globalização não é um fenômeno apenas econômico, que ela é um fenômeno social, político, cultural e econômico, né? Mas o que seria a globalização do ponto de vista cultural? É a disseminação de culturas no mundo. A disseminação, a troca de culturas, a intensa troca de culturas entre os povos do mundo. Me diga uma coisa, o que é que favorece vocês aí que estão em casa conhecerem culturas que não existem aqui dentro do Brasil? A internet. Televisão. Internet, televisão, tudo isso aí Celular. são meios de comunicação, meios de comunicação. O livro de vocês vai falar sobre isso, meios de comunicação. Meios de comunicação que foram criados do século XX para o século XXI, como, por exemplo, já falaram aí, televisão, o próprio computador, o que mais? Telefone fixo e telefone móvel. O que mais? Tem mais algum exemplo? Televisão. Enfim, meios foram criados para que a gente se comunique, se interage de forma muito mais rápida e eficiente. Tudo isso favoreceu a troca de culturas, né, e o conhecimento também de culturas das outras pessoas, pelo mundo inteiro. Aí a gente vai falar o seguinte, que, na verdade, a globalização cultural, a globalização realmente favorece com que a gente conheça a cultura das outras pessoas, certo? Mas a globalização, ela também meio que propaga, dissemina, espalha a cultura de países dominantes. Vocês já repararam isso? Que, tipo, geralmente os países mais ricos, eles têm mais poder. Como eles têm mais avanço tecnológico, têm mais poderio econômico, eles conseguem difundir mais sua cultura do que outros. Já perceberam isso? Sim. Sim, né? Sim. Geralmente esses países, eles têm um maior número de empresas também. A gente vai ver que boa parte da cultura mundial é disseminada por empresas. Seja empresa que vende um produto ou empresa que vende um serviço. Então, geralmente, essas empresas, elas pertencem a países desenvolvidos. Então, esses países desenvolvidos, meio que eles têm mais privilégios na globalização cultural. Não é que é privilégio, mas que eles conseguem disseminar muito mais rápido a sua cultura do que os países que são mais pobres, os subdesenvolvidos e os emergentes. Né? Eles têm um poder maior de influência. Vocês já estudaram isso esse ano. Poder de influenciar outros países no globo. Eita, falta menos de 1 minuto. Vamos parar aqui agora. Aí a gente volta daqui a 10 minutos, viu? De 10 minutos. Professor, não pode juntar as 2 horas para acabar de 11 horas logo. Você quer juntar? Melhor. Ah, Maria, mas deixa eu fazer um pipizinho. Vou fazer pipi, aí eu volto já. Viu? Eu vou mandar antes daqui uns 3 minutos eu mando. Certo? Beleza, todo mundo concorda, né? Pronto. Obrigado. Valeu. Ana Beatriz, você quer falar? Levantou a mão? Não, eu pensei que querer. Ah, tá bom. Pois espera aí, volto já.